Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa e estou com você aqui todas as madrugadas do sábado para o domingo, 2 da manhã do domingão. Esse é o horário original do programa. Você pode ouvir, e você que ouve aí, você que fica aí aguardando, ouvindo, gratidão pela sua companhia, gratidão aí pela participação, você que envia mensagens, perguntas, tira suas dúvidas, né? Essa é a ideia, né? A ideia do programa é essa, é a gente falar aqui sobre psicanálise, sobre os temas da psicanálise, falar da espiritualidade, falar daquilo que energética e espiritualmente nos influencia no nosso dia a dia, né? Eu, como psicanalista e espiritualista, eu olho para isso, eu olho para essas duas coisas, né? Para essas duas vertentes, tanto o lado psicoemocional, quanto para o lado espiritual energético, porque ele influencia muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é importante a gente olhar para isso, né? Então o trabalho que eu desenvolvo no meu dia a dia é isso. E você que me acompanha aí já sabe disso, né? Eu estou falando aqui para quem vai ouvir, para quem está ouvindo ou assistindo em algum outro horário, porque pode assistir através do meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial estão lá no meu canal. Você pode acessar, assistir, ouvir no horário que for mais conveniente para você. Inclusive esse, daqui a pouquinho vai estar lá também, para você poder assistir ou ouvir, né? Então, gratidão a você que ouve, que fica aí, ligadinha, esperando nesse horário original. Gratidão a você também que está assistindo agora num outro horário. E eu fico à sua disposição. Entre em contato comigo. Você que está vendo aí pelo YouTube, está toda hora aqui o número do meu celular aparecendo. Para você que está ouvindo nessa madrugada no rádio, sim, né? Ou no computador, no carro ou em casa, e que não pode anotar o número do meu celular, que daqui a pouquinho eu vou te passar, grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. E aí você me encontra no meu canal, no YouTube, você me encontra no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta, você me encontra também no Instagram como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, da Vibe Mundial, e também é o nome do meu espaço, onde eu atendo na Zona Norte de São Paulo, no Tucuruvi, bem em frente ao metrô. Em 3 minutinhos, você saindo do metrô, você está no meu espaço, né? E também no Facebook. Você me encontra como Sidney Rosa, e a foto que está lá é uma foto do Florescer Violeta, e você me encontra também na minha página do Facebook, Florescer Violeta. Aí tem lá a minha foto. Então são essas formas de você entrar em contato comigo, sempre muito fácil, né? Sempre hoje em dia, com essas mídias, com essas redes ditas sociais, não tão sociais, né, hoje em dia. Mas enfim, você me encontra, ou então 2 da manhã aqui, né, todo domingo, do sábado para o domingo às 2 da manhã aqui na Vibe Mundial, falando, como eu disse, de psicanálise. E hoje eu quero trazer um tema, e de novo, né, eu sempre falo disso para você que já me ouve, até se torna repetitivo, mas é sempre bom, porque a gente vai cada vez mais entendendo, a gente vai cada vez mais gravando essas informações, e a gente vai aprendendo com isso, né? Porque é importante, eu diria que é fundamental o processo terapêutico. É fundamental o processo terapêutico para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa o processo terapêutico é fundamental, porque um processo terapêutico é um profundo mergulho em você mesmo. É um profundo mergulho no seu autoconhecimento. E é importantíssimo você saber quem você é. Porque a gente se perde. A gente, ao longo da vida, ao longo dessa estrada, dessa jornada da vida, a gente vai se perdendo. A gente vai se fragmentando.
né? E nessa fragmentação a gente vai se perdendo de nós mesmos, da nossa essência, e a gente passa a se até desconhecer. A gente passa a ser uma pessoa que a gente olha e fala, caramba, eu não estou me reconhecendo, não sou eu não sou assim, eu não sou esse, eu não sou essa. Né? E por quê? Porque a gente vai se desconstruindo. Algumas coisas é importantíssimo se desconstruir. Daquilo que estava ruim, daquilo que pesa, daquilo que não é bom, claro, óbvio, é essa a proposta. É a gente melhorar, é a gente de fato se desconstruir, mas não se fragmentar. Se perder daquilo que é bom, se perder daquilo que faz parte da nossa essência, daquilo que é essência, né? Então, como eu disse, você que me ouve já sabe que eu falo bastante disso. Você que está chegando agora, é essa minha proposta, é levar para você autoconhecimento através, principalmente, da psicanálise. Entendendo que a psicanálise vai olhar para aquilo que está inconsciente, né? Aquilo que está inconsciente e que move tanto a nossa vida. Porque esse inconsciente movimenta muito a nossa vida. 90% da nossa vida é movida pelo inconsciente. E a gente precisa ter consciência desse inconsciente para a gente poder traçar novos caminhos, trafegar em novos caminhos, construir novos trajetos, construir novas possibilidades. Mas para isso eu preciso me reencontrar. Eu preciso deixar de fazer aquilo que inconscientemente eu estou fazendo e que me faz mal, e que me sabota, e que me atrapalha. E eu, muitas vezes, e na maior parte das vezes, nem me dou conta disso. Eu nem me dou conta disso. Eu falo sempre sobre as feridas emocionais, sobre aquilo que na infância nós vivenciamos e que está, de alguma maneira, atuando na nossa vida adulta. Né? Então, o nosso cérebro ele faz loopings em fração de segundos e ele nos leva para a nossa fase infantil ou na maior parte das vezes, na fase infantil. 80% dessas feridas, desses traumas, eles acontecem na fase infantil, 80%, que vai até 10 anos. Mas também tem eventos que acontecem na fase adulta que também interferem nesse meu inconsciente, que também estão atuando nesse meu inconsciente. Né? Então eu preciso olhar para isso, é importante que a gente olhe para isso, né? Para que a gente entenda isso, para a gente saber quanto é que a gente está atuando de forma racional, racional consciente ou inconsciente. Porque racional a gente sempre age, só que esse racional é movido pelo inconsciente e ele precisa ser movido pelo consciente. Eu tenho que ter consciência disso, né? Então isso é o que a psicanálise olha. A psicanálise entende que nós temos lá um inconsciente e que esse inconsciente é o grande movimentador dessa nossa existência, dessa nossa vida, né? E essas feridas emocionais, esses traumas, eles vão voltar para nós, né? Quando eu digo que o cérebro faz esse looping, eu sou adulto hoje, não importa se com 20, 40, 60 ou 80, eu sou um adulto, que dependendo do que eu vivencio, o meu cérebro faz esse looping e me remete lá para o momento do trauma. E esse trauma pode ser na fase infantil ou algo relacionado já da fase adulta. Então, eu vou reagir a esse trauma, eu vou reagir a essa ferida emocional. E eu não vou reagir como uma memória. Não é uma memória que vai trazer para mim, né? É isso que é importante a gente entender. Quando eu tenho um trauma, quando eu tenho uma ferida emocional, e na minha fase adulta eu fico de frente para algum evento que o meu cérebro faz esse looping, ele não me traz a memória do que aconteceu. Na maior parte das vezes, não vou dizer todas, porque todas é muito,
Mas na imensa maioria das vezes, ele não vai me trazer a memória do ocorrido. Ele vai me trazer uma reação. E é uma reação infantil. Se foi lá da fase infantil, é uma reação infantil. E se foi infantil e é uma ferida e é um machucado, porque pode ser um trauma, eu não vou dizer trauma bom, mas pode ser um acontecimento, um evento bom, que também o meu cérebro vai me ativar. Só que essa lembrança boa está lá na fase infantil. Não dá para eu vivenciá-la hoje como adulto. Né? Então, quando a gente fala de trauma, de ferida emocional, são de fato daquilo que machucou. Mas também existem lembranças boas que ficam gravadas, ativadas, aquele momento tão bom fica ativado, que na minha fase adulta eu tento vivenciar aquilo que eu vivenciei lá na infância. E não vai dar, né? Se você já tem 40, 50, 60, que seja 20, não dá para você reagir como uma criança feliz, alegre. Claro que sim, é importante a gente manter a alegria, a felicidade da criança, isso é fator fundamental também para a nossa vida. Mas aquele momento específico, aquela alegria específica, ela às vezes é, e em geral, totalmente infantil. Então não vai dar para eu ter aqui, com 50 anos, uma alegria ou um movimento dessa forma, porque vai ficar muito infantilizado. E se for um trauma, e se for uma dor, também. O que é essa memória, o que esse looping, né, tá me fugindo aqui a palavra, o que esse looping mental faz quando eu aqui, adulto, vivencio algo que me remete ao trauma, ferida emocional lá da infância, por exemplo, esse looping, ele não me traz a memória do que aconteceu. E muitas vezes eu não vou nem saber que esse looping está acontecendo. Eu tenho apenas a reação a ele. Apenas a reação. Apenas a minha reação é uma reação infantil. Muitas vezes uma reação de criança birrenta, né? De criança mimada. Eu estou lá com 50, 60, com 40, 30 e tantos, sei lá quantos, e eu estou querendo mimo. Eu estou querendo aquela birra, eu estou refazendo, revivenciando aquela birra infantil que eu vivenciei. Porque esse looping não vai trazer a memória do fato. Ele vai trazer uma reação àquilo que eu vivi lá atrás. Né? Olha como é importante, e por isso que eu insisto na importância do processo terapêutico. Como eu comecei o programa dizendo, processo terapêutico é importante, fundamental para todo ser humano. Para algumas pessoas, em determinados momentos, muito mais importante do que para outras. Mas para todas é extremamente importante. Para que você possa se reconhecer, para que você possa começar a perceber quais são as suas feridas e de que forma e de que maneira você está reagindo a elas hoje como adulto, como adulta. Você já pode pensar aí. É possível, não sei se você vai querer, não sei se você vai ter essa coragem de olhar para você, não sei se você vai ter essa coragem de olhar com honestidade, com franqueza, com clareza para você e perceber quais estão sendo as tuas reações infantis, principalmente as infantis. Como é que você tem reagido na vida a questões que o teu inconsciente, através do looping mental, está te levando lá para o momento da dor, da ferida, né? E que você reage hoje aí como uma criança ferida.
quanto que você está olhando para as coisas da sua vida, ao seu redor, e está tendo atitudes infantis, infantilizadas. Quanto é birra isso que você faz? Quanto que é? Quanto que você discute, briga, fica de cara feia, fica de cara virada? Quanto que você se maltrata? Quanto que você está se maltratando por conta dessas reações àquilo que a sua criança sofreu? Que você, enquanto criança, sofreu. Né? Se você puder e quiser, você faz esse processo até sozinho. Né? Isso tudo que eu falo aqui, se você colocar em prática, você tem como acessar. Você pode acessar. Quanto você vai ter coragem de acessar é que a gente não sabe, é que eu não sei. Né? Quanto que você vai ter de coragem para acessar com honestidade. Porque no processo terapêutico, eu vou estar ali mostrando de alguma maneira isso para você. De alguma maneira eu vou estar ali, apresentando para você aquilo que você pode não estar vendo, não estar enxergando. Por quê? Porque está ou estava inconsciente. Estava inconsciente. E agora o processo é trazer para a consciência. Né? Sai do que é inconsciente, sai da instância inconsciente e vem para a instância consciente. E a partir dessa consciência você pode e deve, né, ou deveria, fazer diferente. Porque isso pode estar, e eu não tenho dúvida que está, implicando, atuando na tua vida. Fazendo com que as coisas não fluam. Fazendo com que as tuas dificuldades fiquem aí meio que se eternizando. Por que que está sempre assim? Por que que eu estou passando de novo por isso? Por que de novo isso na minha vida? Porque você pratica isso. Né? Não tem ninguém fazendo mal para você. É você. Né? É a nossa capacidade de nos fazer mal. E por que que a gente faz isso? Pô, não é porque a gente não gosta da gente, tudo bem. Aprender a gostar de nós, aprender o auto-amor, aprender a se valorizar é um desafio, é um processo. Porque eu fico com as minhas crenças religiosas e eu fico achando que é arrogância, que eu não sou humilde. Quando eu me reconheço, quando eu olho para mim, quando eu olho para os meus potenciais, para as minhas habilidades, então eu não olho para mim. Né? Eu não vejo, eu não fico me olhando, eu não fico me aceitando naquilo que eu preciso me aceitar, naquilo que é importante eu reconhecer dos meus talentos, das minhas possibilidades. Então, nós todos acabamos, de alguma maneira, à medida em que a gente vai se terapeutizando, a gente vai melhorando isso. Né? Essa é a ideia. A ideia do processo terapêutico é essa. É para que a gente vá reconhecendo isso e que a gente vá melhorando. Que a gente vá percebendo o quanto eu estou reagindo com infantilidade, reagindo de uma maneira, às vezes não infantil. Né? Lembra, 80% é da fase infantil. Mas imagine que com 25 anos você sofreu um trauma e isso está aí no teu inconsciente. E hoje você já tem 30, ou 40, ou 60. E essa dor dos 25 anos, esse trauma, o teu cérebro também vai te fazer esse looping dependendo do que você vivenciar. E aí você vai reagir como essa pessoa ferida. Não precisa ser sempre como uma criança ferida. 80% das vezes é como uma criança ferida. Mas pode ser também como essa pessoa ferida com 25 anos. E aí você continua reagindo dessa mesma maneira. Imagine você
nos teus relacionamentos que você sofre uma traição. No seu relacionamento, que estava indo tudo bem e que você confiava muito, e aí com 25 anos você descobre que o teu parceiro ou a tua parceira te traiu. Isso cria um trauma em você com 25 anos. E quanto você está repetindo essa pessoa ferida, quanto você está repetindo nos teus relacionamentos hoje? Quanto que você está deixando de confiar no teu parceiro, na tua parceira hoje, que é confiável, que é de fato, né, uma pessoa confiável, mas quanto você desconfia dela por conta dessa vivência do passado de 10 ou 15 ou 5 ou 2 anos atrás. Então esse looping, ele vai trazer de novo, não a memória, mas a reação. Então você vai reagir como uma pessoa que está sendo traída, mas você não está. É por conta desse trauma, é por conta dessa vivência passada, né? Então, quanto você está permitindo que esses traumas estejam atuando na tua vida com e como reações, e não como lembrança. Como, nesse caso específico, como foi há pouco tempo, né, você com 25 anos sofre essa traição, então hoje você com 30 ou com 40 ou com 50, você lembra, né, porque você já era adulto, você já era adulta. Então isso está aí muito presente na sua lembrança, no seu racional, no seu pensamento racional. Então fica até fácil de lembrar e de fazer o link, né? Por que você não confia hoje? Porque você sofreu essa decepção lá atrás. Agora, e quando é da fase infantil que você nem sequer se lembra? Através do processo terapêutico é plenamente possível você acessar isso. Então, como eu estava dizendo, é possível você, através dessas informações que eu trago, você ir trabalhando o teu processo? É possível, né? É possível, sim. Agora é mais difícil, né? Então, se você vem para a terapia, eu vou mostrando para você tudo isso. Eu vou te apresentando para você. Aquilo que estava inconsciente, você passa a ter consciência. Então é isso o processo terapêutico, né? Longe de qualquer outra ideia, né, do processo terapêutico, que é ficar lá falando do meu passado, que é ficar lá ouvindo sei lá o quê. Não, é muito dinâmico. O processo hoje em dia terapêutico está muito dinâmico. Eu, por exemplo, trago a constelação familiar para o setting terapêutico, né, para o meu processo terapêutico. Eu trago a hipnose, eu trago as sessões de Reiki, né, tudo isso para dar uma dinâmica diferente para o processo terapêutico, né? E isso vai fazendo com que você cada vez mais vá se autoconhecendo, né? Então é importantíssimo para você saber quem você é hoje. Não fica aí imaginando, não fica aí pensando que você é a mesma pessoa de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Não. Você é uma outra pessoa. Vem se descobrir. Se permita o processo terapêutico. Eu fico à sua disposição. Como eu disse no começo do programa, eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, bem em frente ao metrô. Você saindo do metrô, você em 3 minutinhos está no meu espaço. Se você quiser, me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Meu celular 11, DDD de São Paulo, 11 98670 6310. 98670 6310. Se você não estiver podendo anotar, grava aí o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra no YouTube, assiste esse programa, daqui a pouquinho vai estar lá. Ouve, assiste num outro horário que for conveniente para você. Ouve, assiste todos os outros programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, estão todos lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta, e também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, e do meu espaço no Tucuruvi. E também no Facebook, como Sidney Rosa, e também como Florescer Violeta. Eu espero você. Me manda uma mensagem. Até mais.